Bom dia, galera. A gente vai falar um pouco agora, então, sobre a reforma religiosa, ok? Ou reforma protestante, um dos assuntos mais importantes nessa idade moderna, certo? Um acontecimento que, sem sombra de dúvidas, mudou a história da humanidade. Em primeiro lugar, por quê? Porque a reforma religiosa, ela mudou a mentalidade do homem europeu. Ela mudou a maneira de ver o mundo. Ela rompeu com o monopólio da Igreja Católica. Okay? Então, a reforma é um desses grandes acontecimentos da história da humanidade a nível de iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, expansão marítima. Então, nós temos um grande acontecimento que teve grandes repercussões dentro e fora da Europa. Na aula de hoje, a gente vai então apresentar o que foi a reforma, quais as principais características dela, ok? Então, para isso, eu vou apresentar para vocês aqui os nossos slides e comentar vários aspectos sobre a reforma. Certinho, pessoal? Bom, então vocês estão tendo acesso aí à nossa tela sobre a reforma, beleza? Para a gente caracterizar o protestantismo, ou reforma religiosa, ou reforma protestante. Certinho? Bom, em primeiro lugar, vamos analisar o conceito. O que foi a reforma religiosa? Pessoal, foi um fenômeno religioso que quebrou com o monopólio que o catolicismo exercia na Europa. Antes da reforma, nascer na Europa significava nascer católico. Depois da reforma, outras religiões, dependendo de qual país em que você nascesse, você não nasceria católico. Por exemplo, quem nascesse na Inglaterra seria anglicano. Quem nascesse na Holanda, puritano, e por aí vai, ok? Então a reforma religiosa não só foi um movimento de crítica e de contestação contra a Igreja Católica, de situações em que muitos viam que a Igreja Católica estava fazendo errado, como também foi um movimento que culminou, que resultou no surgimento de novas religiões de base cristã, mas não católicas. Certinho? Bom, então, dentro dessa ideia de reforma protestante, nós podemos falar de uma geografia do protestantismo. Por quê? Porque alguns países foram cruciais para o surgimento de determinadas religiões. Então, por exemplo, a situação econômica, política e social da Alemanha favoreceu demais ao surgimento do luteranismo lá. A situação política da Inglaterra levou ao anglicanismo e a situação econômica da Holanda e principalmente da Suíça levou ao surgimento do calvinismo. Então, existe uma geografia, locais de surgimento, locais específicos de surgimento de religiões protestantes. Ok, galera? Bom, então alguns protagonistas da reforma protestante são esses aí. Alguns mais famosos, e vocês conhecem mais, alguns menos famosos. Então, Lutero na Alemanha, certo? Grebel, que criou o anabatismo, que era uma variação da religião luterana. Calvino, que criou o calvinismo na Suíça. Zwinglio, que tentou transformar, né, criar uma nova religião também, que seria o calvinismo, mas ele foi morto, mas não deixa de ser um precursor, né? Smith, um dos criadores da Igreja Batista, Kremer, né? O rei Henrique VIII, Simons. Então, tem vários nomes importantes aí que culminaram na criação de religiões de base protestante. Protestante por quê? Porque protestava contra determinadas situações da Igreja Católica. Ok? Então, o contexto, pessoal, de acontecimento da reforma religiosa é um acontecimento, em primeiro lugar, de declínio do feudalismo enquanto sistema econômico da Idade Média. Então, entenda-se, declínio da Idade Média, ok? Crise socioeconômica espalhada pela Europa, e a gente via uma igreja católica que fazia da fé um grande comércio. Transformações no imaginário religioso, com várias pessoas tentando criar seitas variantes da Igreja Católica, né?
tensões entre a igreja e a nobreza. A nobreza moderna, ela queria muito os poderes e as terras, as propriedades da igreja, né? Muita corrupção por parte do clero católico, que chegava, vocês lembram bem, a vender indulgências, que era o perdão, a vender simonias, que eram objetos que eles chamavam de sagrados, espinho da coroa de Jesus, gota do leite de Maria, pedaço da cruz, ossos de santos, água benta. Então, assim, eram situações que a igreja criava objetos sagrados que pudessem ser comercializados. Ok? Então, tem todo um contexto que favoreceu as críticas que a igreja católica sofria. As críticas que a igreja sofria, galera, além de se basear na venda, no comércio de objetos sagrados, se baseava também no desrespeito pelas questões da fé, da doutrina, e no despreparo de muitos padres, bispos e até cardeais, porque não até mesmo de determinados papas, em diferentes épocas, claro, da Igreja Católica. Então, havia uma situação muito comum na Europa de padres que tinham mulheres, que tinham filhos, que não respeitavam o celibato, que se envolviam com política, entende? Tudo isso acontecia dentro do catolicismo e pessoas que viam isso acontecendo criticavam, ok? Então, as críticas iniciais, elas partem de dentro da própria Igreja Católica, onde, por exemplo, o doutor em teologia e monge agostiniano, Martinho Lutero, começou a questionar as práticas do catolicismo. Martinho Lutero escreveu 95 pontos em que ele achava que a igreja estava errada, certo? E pregou as suas 95 teses na porta da catedral que ele administrava na Alemanha, na catedral de Wittenberg, pedindo que o catolicismo, que a igreja católica, corrigisse aqueles erros, certo? Só que o que aconteceu com Martinho Lutero é que ele foi excomungado e perseguido pela igreja católica, ok? Está aí o Martinho Lutero, que se não tivesse sido protegido pela nobreza alemã, teria sido assassinado pelo catolicismo, certo? Então, ó, em 1517, ele questiona as práticas da Igreja Católica ao publicar as suas 95 teses. Então, além da venda de indulgência, venda do perdão, venda de objetos sagrados, corrupção do clero, né, desrespeito ao celibato, Martinho Lutero elencou mais várias situações em que, na visão dele, a igreja estava errada. Ok, pessoal? Totalizando 95 pontos. Bom, o movimento luterano, ele então foi muito forte na Alemanha. Da Alemanha, ele se espalha por outros países. Várias ramificações do luteranismo aconteceram. Por exemplo, os anabatistas, que pregavam a reforma agrária, né, que pregavam a morte da nobreza. Então, nós temos desde a religião luterana, que é uma religião muito voltada para o espiritual, até o anabatismo, que pregava a luta e a violência como formas de manifestações aí contra o catolicismo. Certo? Dentre os legados da reforma protestante, nós tivemos então a ruptura definitiva, né, com a Igreja Católica, a mudança de mentalidade, a abertura da opção, não é, a liberdade de escolha religiosa na Europa. E, consequentemente, se teve a reforma, teve muita perseguição também. Intolerâncias e guerras religiosas também foram comuns. Certo? Martinho Lutero foi o primeiro a defender a livre interpretação da Bíblia, e isso foi uma constante nas outras religiões europeias da Reforma. Tradução da Bíblia do latim para o grego, do grego para outras línguas, inicialmente para o alemão, certo, galera? A imprensa, na época inventada por Gutenberg, favoreceu demais a difusão dessa Bíblia traduzida, e agora que a Bíblia estava em línguas que as pessoas entendiam, porque o latim era uma língua apenas católica, a Bíblia, lógico, poderia ser lida e livremente interpretada. Igrejas evangélicas surgem, várias, né? E práticas e situações capitalistas são incentivadas principalmente
pela religião calvinista. Ok? Pessoal, uma coisa muito importante dentro da reforma é a gente analisar um pouquinho de cada nova religião que surgiu na Europa. A luterana, a calvinista e a anglicana. As três religiões protestantes clássicas, de raiz, né, da época. Então, olha, elas são diferentes, embora protestantes. Quando a gente olha para a religião luterana, quais as novidades que a gente vê? Que situações diferentes se apresentam? Então, pessoal, a gente tem o seguinte: a religião luterana, ela defendia a salvação apenas pela fé, diferente do catolicismo, que tinha aquela ideia da salvação pela fé e pela caridade. Não é? Na religião luterana não tem 7 sacramentos, tem apenas 2, batismo e eucaristia. Era uma religião de mais fácil cumprimento por parte do fiel, e além da livre interpretação da Bíblia. Uma religião que ganhou muito espaço por ela ser mais simples do que a Igreja Católica. O calvinismo, por sua vez, surge na Suíça, através de João Calvino, e foi a religião que mais favoreceu ao crescimento do capitalismo, porque ela atendia às necessidades da burguesia. Quais necessidades eram essas, galera? Principalmente o fim das barreiras ao comércio capitalista. Enquanto o catolicismo colocava um monte de problema com relação a ganhar dinheiro, ao lucro, o calvinismo não tinha nada disso. O calvinismo, pelo contrário, eles acreditavam na teoria da predestinação, então defendiam que se você enriquece, ganha dinheiro ao longo da vida, é uma escolha de Deus para você. E isso é indicativo da sua salvação, diferente daquele que empobrece. Ok? Para a gente concluir, então, por hoje, tem a questão do anglicanismo. A terceira religião da Reforma surgiu na Inglaterra, diferente das outras duas que foram criadas, né, por Martinho Lutero e por João Calvino, pessoas entendidas de religião. O anglicanismo foi criado pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII. E ele tinha um interesse político nisso. Ele queria romper o casamento dele com Catarina de Aragão para poder se casar de novo com Ana Bolena. Só que ele não poderia fazer isso dentro do catolicismo, porque no catolicismo, casamento era sacramento. E ele queria ter um filho homem para herdar o trono. E a Catarina de Aragão só dava a ele filhas mulheres. O interessante nessa religião também é o cesaropapismo que existe lá. E o que é isso? O rei, chefe político, é também chefe religioso. Certo? Ele é como o papa dessa igreja. Então, o rei acumula poder político e poder religioso. Legal, galera? Bom, então, a gente vai voltar aqui para a nossa tela principal para poder se despedir de vocês. Vamos encerrar nossa aula de reforma aqui. A gente vai ter uma outra aula para falar da contra-reforma, de como que a Igreja Católica criou mecanismos para combater o surgimento das novas religiões. Ok? Grande abraço, então, pessoal, e até a nossa próxima aula aí.